Fandoms, também conhecidos como comunidade de fãs. As mesmas costumam estar ligadas a determinado tema, seja animação, série, filme, jogo, livro, música ou qualquer outra coisa, unindo os diversos fãs para conversarem sobre o tema em questão, seja em redes sociais ou até mesmo em eventos, como eventos de animes que ocorrem direto, ou até mesmo de jogos como a própria BGS e E3 que aconteciam. Contudo, assim como qualquer coisa, as fandoms têm coisas boas e ruins, tendo algumas que são tão ruins que acabam ofuscando o lado bom da própria fandom. E hoje eu falarei sobre algumas das fandoms de animação que foram manchadas, em alguns casos por um pequeno grupo que fez coisas tão ruins, mas tão ruins, que acabou ocultando o lado bom. Então, caso esteja em alguma fandom aqui citada e não faça alguma das coisas problemáticas que eu comentarei, não sinta-se ofendido, meu jovem. Até porque mesmo essas fandoms têm a sua parte boa e sua parte saudável. Elas só acabaram ficando manchadas e por eventos que acabaram furando a própria bolha e ficaram conhecidas por muitos. Então, vamos começar falando de uma fandom que estragou toda a sua própria animação. Apesar de que, dada a falta de planejamento dos criadores, provavelmente seria estragado de qualquer modo, mesmo que a fandom não tivesse feito muita coisa. No caso, estou falando da fandom de Star vs as Forças do Mal, que teve alguma participação em acabar com a animação, graças à sua guerra de chip. Afinal, além do final rushado, os roteiristas fizeram Star e Marco encerrarem suas relações com outros personagens apenas porque sim de uma hora para outra, sendo que o término do Marco ainda ocorreu off-screen, sendo algo que foi muito pedido por conta da fandom, que queria Starco a qualquer custo. E claro, tem a questão também da fandom não ligar pro fato do Marco ter passado anos apaixonado pela Jack, sendo que a pedido dos próprios fãs fizeram eles terminarem do nada, porque pra fandom não fazia sentido o Marco amar outra senão a Star. Então a fandom basicamente ficou enchendo o saco dos produtores e roteiristas para pôr esse chip a qualquer custo, sendo que parte daqueles que shippam o casal em questão costumam atacar outros chips que envolvam algum dos dois personagens, seja Star ou Marco com outras pessoas, mesmo que seja algo comum em qualquer fandom que tenha guerra de chips. Outra animação que acabou sendo manchada pela sua fandom é a de Rick and Morty, não tendo nenhuma relação com chips como na fandom anterior. Quer dizer, tem uns chips bizarros, mas isso é minoria. Eu espero. O problema mais comum da fandom vem dos fãs, que acreditam que a série é perfeita e profunda em todos os episódios, muitas vezes não aceitando críticas negativas quanto a episódios ruins. Além dos fãs que acreditam serem intelectuais ao pegar uma ou outra referência feita pela animação a algum filme da cultura pop, sendo desses que surgiu o meme que precisa ter 1 milhão de QI para ver a animação em questão. E claro, o incidente do molho Szechuan, feito em 98 para promover Mulan, fazendo os fãs explorarem pelo retorno do molho. E conseguiram! Mas apenas em alguns McDonald's por um dia em poucas unidades, gerando diversos problemas de descontentamento e até brigas pelo molho em questão, fazendo um dos criadores ter que meio que falar que os fãs estavam exagerando. Outra fandom que adquiriu péssima reputação foi a de My Little Pony, em especial os Brownies. Ao menos eu nunca vi nada preocupante da parte mais jovem da fandom, sendo que a parte dos Brownies já se meteu em polêmicas durante o decorrer da animação, sejam fazendo animações cheias de gods que copiam os traços da animação original, meio que fazendo várias crianças caírem nessas animações e acabarem meio que traumatizadas, além de vários deles apoiarem não apenas as ideias como o próprio partido nazista por inteiro, como já foi mostrado em diversos momentos, e você inclusive encontra notícias quanto ao tema em questão. Além de, claro, o grande problema que se encontra presente em várias fandoms, no caso, artes adultas envolvendo os personagens, que, bem, são pôneis. Eu acho que eu não preciso ir muito mais longe nisso, e nem mesmo a fandom de Jovens Titãs se salva, apesar de eu considerar ela uma das menos piores dessa lista. Afinal, suas intrigas se resumem a atacar o hate no reboot, no caso Jovens Titãs em Ação, principalmente pela animação ser muito diferente da original, sendo mais focada na comédia e público infantil. E mesmo que diversas piadas sejam horríveis, a animação ainda tem diversos episódios que são genuinamente bons. Contudo, a fandom original não dá uma chance à animação, devido a um preconceito pela diferença entre o original e a atual, com eles acreditando inicialmente que essa seria uma continuação da anterior, sendo enganados por si mesmos, e por isso começaram a atacar hate na nova. Mais um fandom que demonstrou ter vários problemas é a de Miraculous, tendo maçãs podres inclusive no Brasil. Além da fandom constantemente entrar em guerras de chips, não só envolvendo o quadrado amoroso, mas personagens fora dele, mas também entrando em diversas brigas com o próprio criador da animação, que, cá entre nós, em diversos momentos dá razão para as intrigas com ele.
mesmo que às vezes a fandom exagere nos ataques ao mesmo. E, obviamente, o maior problema da fandom em questão, que inclusive ganhou certa relevância no Brasil recentemente, com a briga entre criadores brasileiros, a sexualização de personagem. Vale lembrar que todos os personagens estão entre seus 13 e 15 anos, sendo todos menores de idade, e pertencentes a uma animação voltada para o público infantil. Inclusive, havendo relatos de jovens que não podem consumir essa animação por conta dessa sexualização feita por alguns membros da fandom. Mas uma fandom que apresentou diversos problemas quando estava nativa foi a de Steven Universe, sendo tóxica a ponto de ameaçar o artista até a mesma tentar tirar a própria vida por ter feito uma personagem levemente mais magra que o comum, com a equipe da animação tendo que intervir e sendo acusada de racismo e pedô durante o processo em questão. Além de toda a questão envolvendo a storyboarder de escritora Zuki, que sofreu assédio dos fãs por apoiar o chip Lapidot ao invés de Amedot ou outros chips que envolvam os personagens em questão. E nem mesmo a fandom de The Loud House consegue escapar de ter uma parte problemática. Afinal, não é incomum encontrar fãs shippando o protagonista com algumas de suas 10 irmãs. Na verdade, é até bem fácil de encontrar e até preocupante. Assim como também não é incomum encontrar artes adultas com personagens, seja no uso excessivo de gore, usando os personagens em questão, ou conteúdo sugestivo, com personagens que, novamente, são crianças. E claro, não poderiam faltar intrigas com os fandom do spin-off da animação, no caso, Casa Grandes, tendo briga sobre qual das animações é melhor, enquanto rebaixam a outra no processo. E para finalizar, uma que não apresentou tantos problemas para não acabar o vídeo com um clima pesado, a fandom de She-Ra, no caso, o original da Mattel, que julga o reboot sem sequer assisti-lo, dando notas baixas sem sequer vê-lo, apenas julgando com base no traço da animação ser diferente do original, junto ao fato de ter representatividade LGBTQIA+. Uma coisa que você nota ao pegar as reviews de nota mais baixa, tanto do IMDb quanto do próprio Google, que onde você vê que a maior parte das críticas é pelo fato de ter, sim, personagens que são LGBT na animação. E poucas das notas baixas são de fato justas. Mas bom, esse foi o vídeo. Caso queiram uma parte 2, deixem aí outros fandoms que são problemáticas nos comentários. Até mais!